O 4chan é um dos fóruns mais bizarros da internet. As pessoas postam todo tipo de atrocidade aqui, desde confessar crimes, compartilhar gore e até mesmo falar sobre animes. Eu sei, é uma diferença brutal. E tudo isso postado por anônimos, pessoas sem rostos, sem nomes, sem rastros. O que reina no 4chan é a liberdade de expressão, e por conta disso, acaba sendo uma reunião de esquisito, onde tem gente falando sobre crime o dia inteiro. Hoje, eu, MK, vou entrar no 4chan e ver as threads mais bizarras que eu encontrar. Assim que você entra no 4chan, tem que escolher uma board. É como se fossem várias salas, cada uma com um tema específico, como por exemplo /A/, que é basicamente focada em animes, ou a /G/, que é focada na tecnologia. Nessa board, por exemplo, o pessoal conversa sobre tudo relacionado à tecnologia, desde segurança digital até mesmo o mais básico, que é montar um computador. E obviamente isso aqui são boards normais, e mesmo assim às vezes aparece um post criminoso do nada. Só que a situação começa a escalar de verdade. A board mais famosa é a /B/, ou B-Random, onde literalmente as pessoas compartilham tudo, desde pornô de furry até tutoriais caseiros de como fazer uma bomba. Uma das threads mais famosas do 4chan é a da granada. Um AP em certo dia posta uma foto de uma granada velha e diz o seguinte: olha o que eu encontrei enquanto eu estava deitado na floresta. B, isso é perigoso? E adivinha qual foi a primeira resposta que ele recebeu? Puxe o pino logo. Cara, eu tô falando que o pessoal aqui não bate bem. E pra provar que a granada era verdadeira e que ele realmente achou na floresta, ele escreveu no papel a data e também /B/, referenciando a board. Depois disso, ele puxou o pino e enviou uma foto. Então, como você sugeriu, tentei puxar o pino, deixei lá por alguns minutos, mas nada aconteceu. O que eu faço agora? E a galera ainda elogiou ele. Tipo, o cara comentou assim: pô, você tem bolas, no sentido dele ser corajoso por estar fazendo isso. E o povo continua incentivando ele a explodir a granada. Acenda uma pequena fogueira na floresta e jogue a granada lá dentro. Tente correr para se proteger. E adivinha o que o AP fez? Se você acha que ele foi idiota o suficiente a ponto de colocar fogo na granada, você tá completamente errado. Nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. Ele colocou no micro-ondas. E depois de perceber que o micro-ondas não ia fazer nada com a granada, aí então ele tacou fogo. Esse cara é doido, velho. Esse cara é doido. Mano, ele não tem limite. E depois disso tudo, ele resolveu tentar passar por cima com um carro. É, um carro. Ele colocou a granada embaixo do pneu, tirou uma foto e postou no 4chan. E bom, a thread termina aqui. Depois disso, ele nunca mais deu notícia. Ele pode ter se explodido? Pode, sabe? É uma possibilidade, mas sei lá. Ele pode estar só por aí carregando sua granada de bolso. E se você acha que essa é a coisa mais idiota que alguém já fez, segura aí, porque o 4chan, ele não decepciona. O que não falta é gente idiota. Em uma sexta-feira, um OP publicou uma foto bem específica. Nela, tem um balão, e preso no balão, um escorpião, com a legenda dizendo: ontem à noite, alguns amigos e eu fizemos um escorpião voar. Essa não era uma aventura para a nossa própria diversão? Não, senhor. Este escorpião era um covarde, e nós iríamos fazer dele um homem. Então, eles realmente escreveram isso com orgulho. Depois disso, ali no texto ele fala mais umas baboseiras de como que ele pegou o bichinho e amarrou no balão e tudo mais. E pô, rapaziada, isso aqui é meio paia, né? Porque querendo ou não, o escorpião ele é um animal e é até um pouco zoado rir disso. E bom, até onde eu sei, todos os escorpiões são venenosos, então se por algum acaso um escorpião aparecer aí na tua casa, bom, você tem que se livrar dele, né? Você vai fazer o quê? Não dá pra adotar o bicho. Você vai pôr ele numa coleira e sair arrastando por aí? O pessoal andando na rua assim, tá ligado? Carregando o escorpiãozinho aqui na corda. Mas, obviamente, ainda é um animal. E amarrar um animal em um balão e deixar voando no meio da sua sala não me parece muito legal. Eu até pesquisaria sobre o escorpião pra saber sua espécie e algumas informações, mas não dá pra entender nada pela foto. Tá em uma qualidade muito baixa. E se por algum acaso você tá se perguntando qual foi a reação das pessoas, então, não importa se isso é um repost ou uma crueldade com o animal, você ganhou minha internet por uma semana. Eu ri pra caralho. Humor americano. Eles acham graça de umas paradas muito tosca. A grande maioria dos usuários do 4chan são pessoas mais velhas. E é até meio estranho pensar isso, pois quando a gente pega alguma rede social estranha e pensa nos esquisitos que frequentam ela, a gente associa a pessoas mais novas. Tipo a galera que faz panela no Discord. É uma galera jovem, tá ligado?
Só que aqui no 4chan é o oposto, a faixa etária começa ali pelos 30, e por conta disso, de vez em quando, acaba acontecendo esse tipo de post. Um AP postou uma foto que ele tirou na Torre Eiffel e ele tá apontando ali pro nada, então ele resolveu pedir ajuda. Alguém pode usar o Photoshop para editar a foto e ajustar a Torre Eiffel sobre o meu dedo? E se você tá na internet, você sabe o que acontece agora. A primeira resposta foi exatamente o que ele pediu, e a galera aqui aproveitou pra zoar. Tipo esse maninho aqui que entortou o braço, deixando ele todo deformado, ou até esse aqui que ele entortou a torre inteira, mano, deixando bem tosco. Depois disso vem as piadas com atentados terroristas e um pouco mais abaixo as piadas nazi. Pois é, o 4chan virou o 4chan rapidinho. Depois dessas edições porcas do 4chan, você deve achar que editar é moleza, mas manter a qualidade desse canal aqui é outra história. Uma coisa que me dá muito trabalho na produção de conteúdos aqui pro canal é principalmente a edição. Manter essa qualidade que eu trago aqui nos vídeos demanda muito tempo e principalmente muito esforço. E para me ajudar nesse processo, eu utilizo para me ajudar a editar inteligência artificial. Recentemente, o CapCut lançou sua nova IA, que é a Dreamina. Ela basicamente gera imagens de altíssima qualidade a partir de qualquer texto. Então você escreve um prompt ali e em instantes você tem uma imagem pronta. Eu utilizo bastante nos vídeos, principalmente para me ajudar a ilustrar alguma coisa para mostrar para vocês, como por exemplo, essa cena que vocês estão vendo, ela foi animada a partir de uma imagem gerada por inteligência artificial. Mas existem outros usos bem mais casuais para isso, como por exemplo, você pode usar a Dreamina para gerar uma imagem totalmente exclusiva para sua rede social, tendo uma foto única, somente sua. Ou sei lá, você pode tentar fazer um wallpaper novo pro seu celular. Eu, por exemplo, escrevi assim: um gato branco de pelos fofos surfando em uma grande onda azul cristalina. Aí eu coloquei mais algumas coisinhas ali pra preencher e saiu esse resultado. Eu particularmente achei irado. A Dreamina, ela entende português, então você não precisa ser um gênio dos comandos ou um fluente em inglês pra poder usar. É bem fácil e bem de boa de aprender. A Dreamina tá disponível apenas no site oficial deles, então se você quiser usar é só acessar. Lembrando, tem link na descrição, tem link no comentário fixado pra você acessar. Enfim, muito obrigado Dreamina e CapCut por patrocinar esse vídeo e vamos voltar pro conteúdo. Em uma segunda-feira normal, aconteceu uma das threads mais enigmáticas do 4chan, onde um usuário postou uma foto de uma seringa contendo um líquido azul fluorescente e ao lado ali, um recipiente onde supostamente ele teria pegado esse líquido. E ele perguntou no seu post aonde ele deveria injetar essa agulha. Como o público do 4chan é acostumado com essas loucuras o tempo todo, obviamente eles não querem coisa fake. Então a primeira resposta que ele teve foi uma pessoa pedindo um carimbo. É basicamente para provar que a foto é real, então você tem que escrever a data de hoje e a board na qual você está enviando a imagem. E a segunda resposta foi xingando ele. Depois ele postou outra foto para provar que era real, e aí o pessoal mandou, injeta no pulso. E ele realmente fez. Ele publicou uma foto apoiando a agulha em uma de suas veias, e um tempo depois postou outra imagem mostrando o resultado, com a legenda dizendo veias brilhando. E se a gente reparar, o líquido ali da seringa tá mais baixo, então ele realmente injetou isso no braço. E depois desse post, ele simplesmente nunca mais postou nada. E bom, eu acho que injetar um líquido azul brilhante no braço não é muito inteligente. Eu nem consigo pensar em um líquido azul brilhante, tá ligado? Tipo, Fanta? Deve ter alguma Fanta azul aí, mas eu tenho certeza que não brilha. Só que a galera do 4chan, eles não ligam muito. Eles realmente não se importam. Teve gente falando que era um líquido extraído de um bastão luminoso, e também teve uma galera dizendo que era fake. E existe a possibilidade, sabe? E o problema do 4chan é que sempre que acontece algo absurdo assim, é um pouco difícil saber a veracidade, porque é mó complicado, sabe? O cara tem que tirar uma foto, ir lá, postar no chan, e aí se der bosta com ele e não dá tempo dele tirar outra foto, não vai dar pra saber a continuação, enfim. E como todo mundo aqui é anônimo, no final das contas você não sabe de nada. Essas são threads clássicas do 4chan, porque de vez em quando aparecem coisas interessantes. Na maioria do tempo é só putaria, é sério. Eu entrei no 4chan, mais especificamente no BeRandom, pra ver se eu achava alguma coisa de interessante pra mostrar aqui no vídeo, e digamos que eu fiquei surpreso. O BeRandom do 4chan atualmente é dividido em 3 partes: pornô, furry e IA, e às vezes essas 3 ao mesmo tempo, é meio sinistro. Então tem umas postagens que é tipo, o cara vai lá, ele posta uma foto ali de um furry e ele comenta: ah rapaziada,
vai todo mundo aí postando foto de furry pelado, tá ligado? Eu não vou nem tentar entender qual que é a pira disso, porque eu não fecho com furry. Até mesmo tem um certo tipo de pessoa que posta umas threads assim. Então, compartilhem fotos da esposa de vocês. E aí simplesmente junta um monte de marmanjo mandando foto da esposa, sabe? Então, tirando toda a putaria do 4chan, esse bagulho mais pesado, o que sobra é a toxicidade. É sério, o público daqui é um público muito preconceituoso. Os caras passam o dia inteiro xingando gente, sendo homofóbico, racista, preconceituoso, e aí junta um monte de incel esquisito, sabe? Tá ligado? Uma galera bem tóxica mesmo, e fica falando merda o dia inteiro. Tipo, não é um lugar legal. Isso porque eu tô me referindo somente ao B. Tem coisas bem piores em outras boards, tipo a barra pool, que é o politicamente incorreto, e ali o caos reina. E uma regra muito clara aqui no 4chan é que você não deve mexer com a comida dos outros. Um AP postou essa imagem, onde ele estava pisando em bandejas de alface, e na legenda da foto ele comenta: "Esse é o alface que você come no Burger King." E por causa do anonimato do fórum, ele achou que estaria seguro. Coitado. New Quartz. Alguns minutos se passaram e ele já foi respondido. Um OP disse que extraiu os metadados da foto e com isso descobriram a cidade exata que foi tirada. Se você não sabe, quando você tira uma foto com o seu celular, essa imagem ela contém algumas informações que podem ser descobertas e na realidade é bem fácil. E agora você deve estar pensando, pô MK, mesmo assim ainda é muito complicado, porque uma cidade só tem vários Burger King, como eles vão saber qual que é o certo? E se você pensou isso, parabéns, isso é realmente verdade. Só que a foto, ela escondia duas coisas. O primeiro era o piso, que foi muito importante para saber qual era esse Burger King, e a segunda coisa foi uma caixa que apareceu no fundo da foto. Era alguma caixa de algum produto, e nela ali tinha algumas informações que dava pra ver na câmera. E somente com essas duas informações eles conseguiram encontrar o Burger King, eles entraram em contato com o jornal da cidade, entraram em contato também com o Burger King, mandaram aquela foto anexada, a thread do 4chan, e tipo, olha que bagulho bizarro, mano. Eles encontraram onde o maluco trabalhava, mano, é sinistro. Um dos comentários da sua thread foi: "Aproveite sua demissão, OP." E sim, ele realmente foi demitido. Após alguns dias, saiu notícias no jornal local dizendo que 3 funcionários haviam sido demitidos do Burger King. E pô, vamos ser sinceros, o cara mereceu. Ele estragou comida, tudo isso pra dar uma trollada na galera. E uma das threads mais perturbadoras do 4chan não aconteceu no barra B ou no barra Poo, e sim em uma board que ninguém esperava. A board de My Little Pony. E se você tá na internet, você sabe como existe uma parcela de público que tem um vício doentio e que por algum motivo ama muito My Little Pony. E grande parte desse público que não bate bem da cabeça tá no 4chan. E bom, pra essa parte do vídeo, eu aconselho, se você estiver comendo, termina antes de ver isso aqui, porque pode ser um pouco nojento. Eu vou censurar tudo, relaxa. Um AP publicou a seguinte foto, contendo 2 potes, e dentro desses recipientes tinham 2 bonecos de My Little Pony. E até aí tudo bem, só que o problema é que esses bonecos, eles estavam completamente cobertos por um líquido estranho. E no texto que ele deixou junto com a imagem, ele revelava que no pote. Se você ainda não entendeu, ele basicamente encheu um pote com suas sementes, sabe? E não dá nem pra mostrar isso, porque é totalmente nojento e não dá nem pra falar sobre isso. É um bagulho deplorável. E olha, eu me recuso a explicar sobre isso com detalhes, pô, tipo, é criminoso, mano. Uma pessoa assim não devia estar por aí solta em liberdade, mano. Esse cara precisa ser estudado, sabe? E tudo isso foi só um pedacinho do que já aconteceu e acontece no 4chan. Tem umas histórias tão cabulosas que parecem até fanfic, mas aconteceram de verdade. Se vocês curtiram o vídeo, eu posso trazer uma continuação. Eu já fiz um vídeo contando por cima a história do 4chan. É um pouco antigo, mas dá pra assistir de boa. De todo modo, eu sou MK e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!